Bom dia. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Quer dizer que você é vascaíno, Alexandre? Sou. Saudações. Saudações vascaínas. Quando eu vi que você era vascaíno, não resisti em te seguir no Instagram. A gente não sabe para onde nosso time vai, mas pelo menos a torcida permanece unida, né? É o que segura o time, né? Bom dia, professora. Olá, tudo bem? Bom dia. Aliás, né, gente? Quem viu aí as manifestações em São Paulo no final de semana, motivadas pelas torcidas de futebol, né? Eu acho que é um posicionamento que muita gente não esperava. Quem viu aí essa movimentação? Eu vi. Vai chegar no Rio. Eu Claro que vai. eu espero, assim, eu tenho muito receio, por um lado, por considerar um período muito complicado para fazer manifestação por conta de aglomeração. Acho que isso expõe muito as pessoas e a gente pode ter um resultado muito ruim, né, daqui a algumas semanas por conta disso. Não tem como não dizer que não foi um movimento interessante, né? Alguém não sabe do que a gente está falando? Não faz ideia? Quem é que fez a inscrição para o Enem? Ainda está aberta a inscrição ou já acabou? Já acabou, Já acabou, já. Já acabou. Todo mundo fez? Sim. Eu vi. Sim. Alguém desistiu? Sim. Quem falou sim? Não, desistir não. Eu É. fiz a inscrição. Ah, tá. Alguém desistiu de fazer o Enem? Não. Acho que não, né? Alguém perdeu a inscrição? Pelo amor de Deus. Silêncio. Bem, eu vou começar. Tem 2 vídeos na plataforma. A gente não terminou de ler o texto ainda sobre desigualdade social, mas para ilustrar a aula, para dar uma dinâmica também, eu vou compartilhar minha tela com vocês e
nós vamos ver os 2 vídeos. Um é um vídeo que fala sobre desigualdade social mesmo em si. Qual é a tela que vocês estão vendo? É essa tela que está a perpetuação da desigualdade? Desigualdade social que está escrito. O vídeo? Aqui. É um vídeo. Vou colocar esse vídeo pequeno, é um vídeo curto, de 2 minutos e pouquinho. E depois eu vou colocar para vocês uma música do Lenine, que é Relampeando. Muito provavelmente vocês já tenham ouvido essa música. E aí, antes de colocar, eu vou explicar, vou dar uma breve explicação sobre essa música em uma entrevista que eu ouvi do Lenine, tá? A desigualdade social é um processo que está dentro das relações da sociedade, presente em todo o mundo e muitas vezes motivada por questões econômicas, de gênero, cor, crença, convívio ou grupo social. Essa desigualdade prejudica o status social das pessoas e limita o acesso delas a uma série de questões, como educação e saúde de qualidade, direito à propriedade, trabalho, moradia, transporte, entre outras. Muitos teóricos e pensadores tentam entender esse fenômeno. Boa parte deles, em suas teses, culpa a existência da desigualdade social pela má distribuição de renda, ou seja, a concentração do poder econômico. E também apontam má administração de recursos, principalmente públicos, lógica de mercado do sistema capitalista. Quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresa, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência à população mais carente, em saúde e educação. Falta de oportunidade de trabalho. Dentro desse tema, podemos analisar, por exemplo, a desigualdade de gênero, vinculada à discriminação de oportunidades, de tratamento, de direitos de liberdade e até a discriminação financeira. Também temos a desigualdade de classes, que está atrelada à questão do pertencimento, muitas vezes colocando capitalistas de um lado e trabalhadores de outro. Por fim, a desigualdade racial, vinculada ao preconceito em diversas esferas da sociedade. É lógico que podemos aprofundar muito mais esse tema, e é por isso que eu deixo o convite de você acessar o canal Politize. Por uma nova consciência cidadã, até mais. Esse canal Politize é um canal que eu estou sempre usando como referência. Eu acho interessante porque eles são apartidários, tá? Num primeiro momento, parece que eles estão fazendo pelo nome, pelos os temas que eles divulgam, parece um canal de esquerda. Porém, quando você começa a perceber o que eles estão falando sobre política. Em alguns momentos, eles têm uma crítica, tá? Mas essa crítica, ela precisa ser feita porque a gente precisa refletir sobre o momento que a gente está vivendo, a gente precisa refletir sobre as nossas inclinações políticas, a nossa responsabilidade política também, né? Com a segunda série do ensino médio, a gente tá vendo agora um tema que fala sobre a Constituição, a gente está conhecendo a Constituição de 1988, e aí a gente consegue perceber que dentro da Constituição a gente tem diversos artigos que falam muito bem, né, dão uma conceituação muito interessante sobre todos os aspectos sociais, culturais, humanos, com relação à saúde, com relação a investimentos na educação, está tudo lá. E aí até a gente estava falando na semana passada, né, que muitas vezes alguns políticos falam algumas coisas como se fosse uma surpresa, como se fosse algo novo.
Só que se você tem um pouquinho de conhecimento do que está escrito na Constituição do nosso país, você vai ver que aquilo não é uma invenção dele, que aquilo ali não é uma novidade, é algo que simplesmente está sendo colocado em prática, mas que já reza a nossa Constituição. Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo? Alguém já conhecia o canal? Não, nunca ouvi falar. É um canal muito bacana, tá? Vale a pena dar uma olhada. A música do Lenine. Essa música Relampiano, né? Relampiano, é assim mesmo que fala. Eu vi uma entrevista do Lenine e ele dizendo que estava num sinal de trânsito com uma pessoa, ele não estava dirigindo, ele estava no carro numa pessoa e estava armando um temporal muito grande e veio uma menina vendendo bala no sinal. E aí ela olha para dentro do carro e diz assim, vai chover, tá relampeando, cadê neném? E isso chamou a atenção do Lenine. A menina se preocupou com uma cadeirinha que estava vazia no banco de trás, no banco do carona. Cadê neném? Vai chover, cadê neném? E era uma menina de uns 5, 7 anos, ele falou, que ela tinha que ficar na ponta dos pés para poder olhar para dentro do carro. E aquilo ali para ele foi a inspiração para fazer uma música, e essa música fala um pouco sobre desigualdade social. Então, vou colocar para vocês agora, para a gente escutar e poder dar continuidade à nossa leitura, mas também falar sobre essa questão da desigualdade tão presente no nosso dia a dia.
Música bonita essa, viu? Tudo bem aí? Sim. Oi. Já conheciam essa música? Muito provavelmente, né? Não. Eu não. Não? Alguém já tinha, assim, já ouvi essa música, mas nunca tinha parado para refletir sobre a letra. Acontece muito também, né, no nosso dia a Eu dia. nunca tinha ouvido, não. Não, nunca tinha ouvido. O Lenine, ele é um poeta, né? Para começar, além de músico, ele é um poeta. E as raízes nordestinas do Lenine fazem com que ele tenha uma visão onde ele consegue contextualizar a cultura do país, nossa herança, as nossas raízes. Ele consegue contextualizar a pobreza do Nordeste, mas também a urbanização, né? A questão da socialização urbana e de grandes centros urbanos. Ele é um cara bastante viajado, mundialmente também, e ele é um cara que reflete muito. Ele tem outras composições. Quem nunca parou para escutar o Lenine, escute. Ele tem muitas composições que são muito reflexivas, tá? Paciência, talvez vocês conheçam, que para o momento agora é quase um mantra, é quase um hino, é quase uma oração, essa música Paciência. Quem tiver curiosidade aí de ouvir depois, vai fazer bem. Alguém quer falar alguma coisa com relação à música? Não. Quem viu crianças no sinal? Quem lembrou de imagens de criança nos sinais? Eu já vi. Não, eu digo na hora da música, né? Na hora da música começou a pensar nesse contexto dessas crianças que vendem bala. Passou isso sim na minha cabeça em questão de crianças pequenas na rua. Assim. As crianças que ficam com limãozinho, com bolinha, né? Pintados ali na região da Barra, do Recreio, a gente vê muita criança pintada. Eles pintam o rosto, né, como palhacinhos, escrevem desenhos e normalmente estão sem camisa para mostrar que não estão com nenhuma arma, não estão escondendo nada. Já viram essas cenas? Já vi. Alguém quer fazer alguma reflexão sobre isso? Ninguém? Então, vamos ao texto. Perpetuação da desigualdade. Quem pode ler para mim? Eu leio. Por favor. As pessoas que são marginalizadas sofrem os maus efeitos da existência dessas bolhas sociais e econômicas sem lhes ser concedidas oportunidades de vida, de estudo e de crescimento profissional da mesma maneira que as outras pessoas. Nesse sentido, quem é de uma família pobre tem menos probabilidade de ter uma excelente educação e instrução. Assim, com baixo nível de escolaridade, terão destinados a si certos empregos sem grande prestígio social e com uma remuneração modesta, mantendo seu status social intacto. Continuo? Sim, por favor. Por essa razão, a meritocracia é um mito. Não há como clamar que uma classe social alcança bons efeitos por mérito, frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Um princípio do direito prega
em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com o intuito de reconhecer como a força das vivências dos locais de origem e da vida social tendem a se manter os mesmos por décadas. Ok. Algumas pessoas dizem que o meio aonde as pessoas vivem não é o meio onde as pessoas vivem que vão fazer delas marginais, ou bandidos, ou corruptos, ou isso, ou aquilo. Essa não é uma questão que eu concorde, principalmente quando a gente está falando de questão de privilégios e oportunidades, né? Aonde você está falando de uma comunidade em que você depende se o clima está calmo ou não, se tem operação da polícia ou não, se tem guerra, né, entre o tráfico ou não, para poder abrir uma escola, por exemplo. Professora? Tá de Voltei. volta. Voltou. Já voltei, hein? Tudo bom? Eu caí. Vai, pode fazer piada. Levanta. Ah, não, Ana Clara. Muito bom. É que eu achei... Adivinha o time da professora. Pois é. Já estou acostumada a cair. Estão vendo aqui minha tela? Áudio, tudo Sim. normal? Sim, tá tudo Ok. tranquilo. Então, eu não sou muito a favor, né, dessa concepção. E aí tem gente que fala assim, mas um menino que estuda no Colégio São Bento, ele pode ter tido todas as oportunidades, passar para uma universidade federal, tem o privilégio de estudar num bom colégio, mas se ele tiver que ser um mau caráter na vida, ele será. Não será um traficante, mas será um político. Eu acho essas reflexões um tanto complicadas, porque você tem, sim, mau caráter em qualquer lugar, né? A pessoa pode até nascer com uma inclinação ao mau caratismo. Isso existe? Provavelmente sim. Mas dizer que o meio não influencia é muito complicado, né? Alguém quer fazer alguma reflexão? Vocês não precisam ter vergonha de falar, não, gente. Vocês têm que colocar a vivência de vocês, o dia a dia de vocês, as coisas que vocês enxergam, né? Fazer as críticas. Esse é um momento para vocês também fazerem as críticas de vocês. Ninguém? Então, vamos ver como é que surge a desigualdade social. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Vamos lá, por favor. Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno que assola boa parte dos países do mundo até hoje. Boa parte deles, em suas teorias, culpa a existência da desigualdade social num vértice em comum, a concentração do dinheiro, ou seja, a má distribuição de renda. Sendo a desigualdade social o fruto da concentração de dinheiro e poder a uma parte muito pequena da população, o que resta a grande parcela da sociedade é dividir o restante. Algumas das causas da desigualdade social: má distribuição de renda e concentração do poder, má distribuição de recursos, principalmente públicos, lógica de mercado do sistema capitalista, quanto mais lucro para as empresas e os donos de empresas, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência a populações mais carentes, em saúde e educação. Falta de oportunidade de trabalho. Ok. Então, a gente viu aqui, né, algumas causas dessa desigualdade. A questão da concentração do poder.
Aqui no Rio de Janeiro é muito nítido isso, inclusive com relação aos bairros. Coisas que funcionam muito bem num determinado bairro e que em outros bairros não funcionam. E aí vocês sabem que a nossa cidade, ela também é dividida por subbairros, né? Então a gente tem a subprefeitura. Então, por exemplo, a gente tem a subprefeitura de Jacarepaguá, a subprefeitura da Zona Norte. Algumas administração, escola pública também é muito claro isso. Você tem escolas que funcionam muitíssimo bem na Zona Sul, escolas públicas. E você vai na Zona Norte, não funciona tão bem assim. É uma questão de gestão e de administração pública. E a gente já está entrando na má administração dos recursos públicos. Os recursos existem? Existem sim. Porém, muitas vezes, as pessoas que são colocadas para administrar esses recursos, elas não conhecem a rotina da secretaria, por exemplo, que elas estão assumindo. Então, por exemplo, não adianta você querer colocar um médico na Secretaria de Mobilidade Urbana. O ideal é que o médico, o gestor médico, esteja onde? Terceira série. Oi, tô aqui. Onde é que vocês colocariam um médico para fazer gestão de secretaria, por exemplo? Você é o Ministério da Saúde. Secretaria de Saúde, arquitetos e engenheiros, mobilidade urbana e Arquiteto e engenheiro, não sei não, professor. obras públicas, urbanismo, urbanização pública, e Secretaria de Educação, um professor, pelo amor de Deus, de preferência um professor que tenha vivência de escola pública, um professor que conheça a comunidade, um professor que conheça o estilo de vida das comunidades, né? Alguém que já tenha andado e frequentado o universo da escola pública. Não que uma outra pessoa que tenha, de repente, uma visão administrativa não vá conseguir atuar, mas se você tem uma vivência do que é o serviço público, de como funciona a escola pública, é claro que vai ser diferenciado. Então, isso tem a ver também com essa questão das administrações de recursos. A gente vê aí o que está acontecendo com a saúde no Estado. Todas as notícias que estão aparecendo dessa gestão da implantação dos hospitais de campanha. O Estado ele tem todos os recursos necessários dentro da sua estrutura para construir o hospital, hospitais que já estão prontos, leitos que podiam ser recuperados, e aí é mais fácil contratar uma empresa para construir os hospitais, para comprar equipamentos, e aí você começa a perceber que por trás, né, desse interesse em criar um hospital de campanha, olha o que está aparecendo. A roubalheira toda que está aparecendo. A falta de investimento nas áreas sociais, na cultura, na assistência à população mais carente, à saúde, à educação. Essa questão do consumir cultura é muito importante. Quantas pessoas nunca foram ao teatro? Quantas pessoas nunca foram ao cinema para assistir um filme de qualidade? O que está disponível? Com relação à saúde também, muito se discute a questão do aborto.
pode ser um tema que a gente pode até criar um momento de debate, uma aula dessas. Mas será que o Estado ele tem recursos para sustentar essa questão de saúde pública que é o aborto, por exemplo? O que vai ser dessas mulheres que vão poder abortar? Então, tem muitas questões que envolvem a questão da desigualdade social que nós precisamos pensar antes de tomar determinados posicionamentos, né? Quais são os recursos que a gente tem hoje para assumir esse posicionamento, por exemplo? Vocês estão muito caladinhos. Tá todo mundo concordando comigo? Ninguém discorda? Ninguém quer abrir a boca para discordar, para brigar comigo? Não, até então, não. Ninguém quer fazer uma crítica? Tá bom assim do jeito que tá? Bem, vou fazer a chamada, nosso tempo já até acabou, né? Vou fazer a chamada rapidinho e quem tiver na sala sem microfone, levanta a mão, dá um joinha e o colega me ajuda, tá bom? Alexandre. Andrew. Presente. Ana Clara. Oi. Clara. Oi. Fabiano. Fabiano, eu vi que entrou. Fabrício. Presente. Giovana. Giovanni. Iron. João Marcelo. Luana. Oi, presente. Lucas. Gama. Presente. Lucas Dias. Presente. Luciano. Maria Eduarda. Eu. Maria Eduarda Lourenço. Ah, no caso sou eu essa. Ah, tá. De cima, então, faltou. Maria Eduarda Lourenço, tá? Maria Eduarda Cardoso. Faltou. Faltou. Ok. Botei certo. Miguel. Miguel. Falta. Rafael. Oi. Tiago. Tá aí. Tá sem microfone. Ele levantou, botou um joinha aí, sei lá. Obrigada. Vinícius. Iana. Oi. Cauã. Faltou. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau, professor. Fica com Deus. Você também. Fica com ele.